Nós podermos nos considerar como almas facilita muito todo o processo e toda a organização da nossa encarnação. Enquanto nós estamos nos considerando pessoas humanas que nasceram, que vão morrer, depois que não sabem o que acontece depois da morte, a nossa visão fica muito circunscrita, muito limitada. Então, na medida que nós vamos percebendo que nós somos uma alma, nós vamos começando a perceber aquela encarnação como parte de um ciclo de encarnações. Então é como nós tivéssemos uma noite de sono, dentre todas as noites de sono e sonho que temos. Então o indivíduo tem uma atividade externa, tem uma noite, ele se retira do corpo, depois, na manhã seguinte, ele retorna para o corpo. Isso é algo que acontece normalmente ao longo da encarnação, convivemos com isso. E uma encarnação dentro do ciclo de todas as encarnações também é como uma noite de sono ou um momento, dependendo da dimensão desse ciclo. E do ponto de vista da alma, o que importa é a consciência. Esse é o ponto. Então não adianta aqui fora nós ficarmos fazendo muitas coisas. O que importa é a alma, nós conseguirmos projetar aqui fora a consciência, aquilo que ela já tem dinamizado, já tem expandido dentro de si, porque a alma é consciência. Então, do ponto de vista da alma, nós podemos reconhecer alguns ciclos básicos da encarnação sobre a Terra. Um primeiro ciclo é uma fase de ignorância. A alma encarna dentro de uma evolução natural, levada por forças coletivas, das quais ela não tem controle nenhum, e ela vai seguindo dentro daquele ritmo natural. A uma certa altura, a alma começa a despertar da consciência de massa, da consciência coletiva. Então é aí que a alma começa a se fazer mostrar para a hierarquia, para os instrutores internos. Antes disso, é um processo geral, amorfo, coletivo, dentro de uma evolução da própria humanidade. Então, quando a alma começa a dissociar desta massa coletiva, é como se uma luzinha se acendesse nos planos internos, a alma começa a ser percebida, começa a se fazer notar. Ou seja, ela começa a estar preparada para receber uma instrução mais diretamente. Depois dessa fase de despertar, a alma atravessa, são encarnações, não? A alma atravessa uma fase de luta, é uma fase intermediária de crises, lutas, esforço, de persistência. Ela vai e não vai, e está em crise, não sabe se deve prosseguir ou não, é atraída em todas as direções. Nós conhecemos isso muito bem. E depois vem uma fase de desenvolvimento, de realização. Quando a alma atinge um certo grau de realização, então o ser muda de nível. Então aquilo é absorvido num plano superior e o caminhar do ser prossegue num outro plano. Não mais como alma, mas aquilo que foi realizado vai estar a serviço de um núcleo mais interno. Do ponto de vista da alma, nós podemos reconhecer essas fases. Agora, o que é importante nós termos presente é que essas fases não são sucessivas. Não é uma fase que você completa e depois vem a outra muito claramente. Não é assim porque o nosso ser existe em muitos níveis e nós temos vários núcleos de consciência dentro do nosso ser. Então o nosso eu é múltiplo. Mesmo no nível material, a nossa pessoa humana, nós, personalidade, somos vários pequenos eus, vários aspectos. Então, tem muitos entes, é como se fosse uma entidade com vários pequenos entes. E às vezes prepondera um aspecto, às vezes prepondera outro aspecto. Às vezes é um aspecto mais maduro que está à frente do processo, às vezes é um aspecto mais imaturo, uma criança. Então nós somos, ao mesmo tempo, seres maduros, seres imaturos. Então isso tudo convive
dentro desta entidade humana na qual nós estamos. Então, esta fase do despertar, essa fase que nós temos que sair da consciência de massa, a fase de luta, de conflito, de esforço, a fase de desenvolvimento, de realização, isso tudo está convivendo e nós vamos navegando nesses mares até que, uma certa altura, possamos estar com todo o nosso ser na fase de desenvolvimento, realização e possamos concluir essa fase da alma, não? E vamos então estar vivendo um outro processo que é de um nível mais interno do nosso ser, que já vai se anunciando também aos poucos, porque esses níveis vão convivendo. Então, como esses processos estão presentes em nós, nós temos que ir desenvolvendo uma capacidade de caminhar para frente, porque enquanto estamos navegando esses mares, nós damos um passo para frente e damos alguns passos para trás, depois descansamos, esquecemos da tarefa, nós ficamos circulando nesses mares dessas 3 etapas muito tempo, desnecessariamente, por não estarmos conscientemente assumindo um processo, percebendo qual é o passo que deve ser dado e caminhando naquela direção. Então, essa etapa preparatória, nós temos que aprender a nos dissociar das formas pensamento coletivas. Então, isso nós temos que aprender. Isso é parte de uma ciência, a ciência da alma. Antes disso, nós não conseguimos ser intuitivos. Nós não conseguimos saber as coisas que devemos saber. Nós não nascemos para ser uma enciclopédia. Então, nós temos que saber aquilo que é próprio daquele momento. E nós só podemos saber o que é próprio do momento no qual nós estamos intuitivamente. Com a mente, com o nosso acervo de informações, nós não podemos distinguir. Então, a intuição envia aquela luz que é própria do momento. E aí sim, todo o nosso acervo vai entrar para dar forma àquilo, organizar aquilo, manifestar aquilo. Mas o que é próprio do momento é intuitivo. Então, para nós nos tornarmos seres intuitivos, como somos, nós precisamos aprender a nos dissociar das formas pensamento coletivas. E existem formas de pensamento ancestrais, e aquilo está no subconsciente da humanidade. Existem formas de pensamentos que são inculcadas em nós na própria encarnação, com a educação, o local que vivemos, os exemplos que tivemos ao longo da nossa vida, aquilo que a televisão, as propagandas vão colocando em nós, e as pessoas absorvem aquilo e passam a utilizar aquilo como se fossem elas mesmas. E não é. Aquilo veio do coletivo. Então, precisa esta capacidade de dissociar, de não ser possuído, de não ser obsedado por essas formas pensamento coletivas. Existem, por exemplo, formas pensamento de que o indivíduo vai ser feliz na vida. Vocês já viram isso? O indivíduo vai buscar a felicidade e nunca vai encontrar enquanto ele estiver buscando a felicidade. Sempre fora de si, no outro, nas situações, naquilo que ele está comprando, ele nunca vai ser feliz. Porque essa busca de felicidade está baseada na compensação de algo. O que o indivíduo precisa encontrar é um estado que nós chamamos de alegria, mas é um estado do ser. E isso ele vai encontrar na medida que ele se aproxima desse mundo intuitivo, que ele se aproxima da alma. Não buscar fora de si, é muito primário isso. E as pessoas compram, viajam, tudo em busca de felicidade. Então, é um engano. Isso é uma forma de pensamento muito forte. Outra forma de pensamento é aquela forma de pensamento do paraíso, que as pessoas acham que um dia vão ficar sem fazer nada. Não, as pessoas acham que ir para o paraíso é ela ir para um lugar agradável, onde ela vai poder usufruir,
e onde ela vai ficar sem fazer nada, como se isso fosse a meta do ser, a meta da encarnação. E depois, decorrência dessa forma de pensamento, vem uma série de enganos. As pessoas buscam lazer, tiram férias, que é uma coisa completamente desenfocada. Férias. Não sei se no idioma superior tem isso. Se nós olharmos as estrelas, o Sol, os planetas, a natureza em torno, tem ritmos. Então tem ritmos de atividade, tem ritmos de recolhimento, não tem férias. Imagina se o sol que está começando a raiar fosse tirar férias. É algo completamente fora de um foco. E o indivíduo tem nisso uma busca de se refazer. Não, eu preciso me refazer, eu preciso descansar. Vou para a praia. E o indivíduo sai completamente dos ritmos naturais, o indivíduo ingere substâncias estranhas ao corpo, o indivíduo se alcooliza, passa noites acordado, é algo completamente... E aquilo é férias. Então, vemos como somos obsedados por essas formas de pensamento. O indivíduo vai, como os animais seguem a manada. Mas uma manada de animais tem um propósito, está transmigrando de um local para outro, aquilo está dentro de um ritmo da natureza, e o reino humano não. É uma manada desenfreada, controlada por forças involutivas, porque está acabando com a vida no planeta. E as pessoas, mesmo essas que a alma já chamou, que ela já despertou, a pessoa aspira, ora à noite, pede ajuda do eu superior, chega no final do ano, férias. Não compreendeu o motivo de estar no planeta. Vemos como são fortes essas formas de pensamento. Então, essa necessidade de dissociar do coletivo, que é da primeira fase, nós temos que colocar em prática, temos que aprender a viver isso, não sermos obsedados por esses impulsos coletivos. Depois tem aquela ideia que Deus descansou no sétimo dia, que Deus trabalhou, fez a criação e depois descansou no sétimo dia, como se nós precisássemos descansar. Não é, isso é um engano. Nós precisamos mudar de atividade. Então nós nos refazemos energeticamente, mudando a atividade. Então nós usamos outros centros cerebrais, nós mudamos de nível, deixamos o corpo físico se refazendo energeticamente, o sistema nervoso, as glândulas, e aí vamos funcionar no plano astral, no plano mental, vamos para o sono profundo, no inconsciente, voltamos de lá, temos uma atividade, nós somos vivos nos outros planos e nem sabemos. Então precisa uma integração disso, isso tem que estar mais fluido dentro da vida. Então a gente passa de uma atividade para outra, passa de um nível para outro, passa de uma encarnação para outra muito naturalmente. Então esta indústria que existe atrás do lazer, do descanso, do seguro de vida, isso tudo temos que ver como que nós estamos dentro disso, para não sermos levados de roldão. Então o indivíduo fica aspirando, chamando pelo eu superior, e aqui embaixo, no nível material, faz tudo ao contrário, porque em vez de seguir o próprio ser, segue essas entidades do plano coletivo. Então ele pensa que está fazendo o caminho espiritual, mas não está. Tanto vê que não está, porque quando encontra um companheiro de caminho, um colaborador, um irmão que vai trabalhar com ele, ou que foi atraído, não, que chegou, se aproximou, para trabalhar com ele como alma, para manifestar o impulso da alma, para manifestar o plano evolutivo, o impulso das hierarquias, a vontade de Deus, tudo isso que nós já ouvimos há séculos, porque tem encarnações seguidas que a gente está ouvindo isso. Chega o colaborador, ele começa a competir, fica com ciúme, não aceita, acha a pessoa antipática, fica no nível reles, no barro, no chão, em vez de pegar e trabalhar.
manifestar o que deve. Então, temos que sair rapidamente dessas etapas primárias. De outro modo, a evolução sobre a Terra fica prejudicada. Porque o reino vegetal está avançando, o reino mineral está avançando, devas, anjos, e o reino humano? O que o reino humano vai fazer da própria vida? Então, isto cabe a nós, não é o governo, não é aquele presidente do seguro-saúde que vai resolver, não é. Somos nós que estamos ouvindo essas coisas. E depois da etapa preparatória, que precisa essa dissociação dessas entidades coletivas, a fase intermediária é a fase de luta, de esforço, de conflito. Então também não precisamos confirmar muito essa etapa, porque essa luta, esse esforço, esse conflito, era assim em séculos passados. Então tem séculos que nós já ficamos navegando nesses mares. Surgiu uma crise, rapidamente nós vamos para onde temos que ir. É a meta que tem que estar clara. Porque os indivíduos gostam de estar em crise. Porque se colocam em posição de vítima, chegam para os outros, narram tudo o que estão sentindo e se demoram naquela crise longamente, porque assim chamam a atenção sobre si. Então é algo muito prolongado. Tem pessoas que se enfermam para chamar a atenção sobre si. O indivíduo adoece fisicamente, é uma capacidade que o ego tem. O ego é esse nosso núcleo de egoísmo. Então, quando ele vê que a atenção está saindo dele, tem certos egos que adoecem, colocam o corpo físico enfermo. E a pessoa não está fingindo, mas aquilo é o ego que está colocando ela doente, enferma, para que ela não cumpra o que deve cumprir e para que ela chame atenção sobre si. Coitada, está doente. E fala-se dela, fala-se dos outros, é uma coisa muito pantanosa. Então temos que sair desse nível de crise, darmos tanta importância para a crise. A crise é algo normal como nós respirarmos. Quantas vezes nós respiramos desde que chegamos aqui? Nem percebemos. Então é assim, as crises deveriam ser assim. A crise é um ajuste, um amadurecimento, é como afinar um instrumento. Vai esticando a corda vai se ajustando ao novo grau de tensão. Pronto, isso que é a crise. É você ir para um novo grau de tensão, uma sintonia mais justa, maior precisão. Então, precisamos aprender a não nos delongar nessa história de crise. Você persiste em direção à meta. Vai em frente, pronto. Se fizermos isso, nós vamos entrar mais rapidamente, não? Ou numa prevalência maior da terceira fase, que é uma fase de desenvolvimento, que é uma fase de realização. Então a alma vai poder fluir aqui mais livremente. E quanto mais a alma fluir aqui, quanto mais a consciência interna puder se projetar aqui, mais as coisas acontecem como deve, mais nós somos curados, as situações são curadas, as pessoas passam por curas, nesse sentido, das almas, daquilo que é interno, poder se projetar aqui. Então, isso é uma necessidade muito grande. Nós podemos fazer todo este processo dentro de algo que se chama o caminho longo. Então, aí é mesmo encarnações após encarnações, e todos nós, na realidade, atravessamos esse caminho longo. Então, é um trabalho persistente sobre o caráter, uma transformação de todos os defeitos da personalidade, e vamos trabalhando as qualidades. É algo muito trabalhoso, porque o nosso subconsciente é muito povoado de todo tipo de entidade, tem desde os monstros mais disformes ali dentro, porque é coletivo, até pedras preciosas, está tudo no nosso subconsciente. E o indivíduo, se começa a mexer muito ali, de repente ele pesca uma bota velha e ele vai ter que lidar com aquela botina. Então, o trabalho é com a luz. Então, nós vamos em direção à luz. Essa ida em direção à luz pode ser feita de uma maneira que nós chamamos caminho breve. O caminho breve é o indivíduo ir em direção à luz
diretamente, acima de tudo, assim como ele está, com defeitos, com falhas, imperfeito, com dúvidas, enfermo, não tem problema. Ele vai em direção à luz com todas as forças que puderem ir. Aquela parte do ser que não quer ir, que resiste, que deixa de lado, nem olha para aquilo. Vemos que as crises se resolvem facilmente no caminho breve, né? O indivíduo nem vê a crise. O indivíduo vai para a luz, vai para o ser, vai para a alma, acima de tudo. Se ele faz esse movimento, ele cria a possibilidade de as energias da alma virem na direção dele. Então ele vai ter que lidar com o material dele, ele vai ter que construir uma mente ordenada, ele vai ter que integrar o emocional com o mental, ele vai precisar transformar esse acervo subconsciente, construir os modelos para que ele possa manifestar os padrões que correspondem ao que ele está percebendo intuitivamente. Mas ele faz isso dentro da luz da alma. Ele faz isso com o aporte da alma. E isso hoje é muito mais possível nós trilharmos o caminho breve do que no passado. No passado, para nós fazermos esse trabalho intensivo do caminho breve, nós tínhamos que ir para o alto de uma cordilheira, nos fecharmos num lamastério, num mosteiro e fazermos uma vida dedicada obedecendo a uma regra. Então, tinha ali uma disciplina e ali nós íamos então fazer o caminho breve intensivamente. E muitos de nós podemos ter passado por isso. Hoje, dada toda a conjuntura planetária, dada a urgência planetária, então existe um afluxo de energias no planeta, existe um aporte de presenças, de hierarquias, de consciências, existe uma atividade tão intensa nos planos internos que nos possibilita fazer este caminho breve onde nós estivermos. Então nós podemos estar no meio de uma cidade, que é uma lata de lixo, essa cidade onde vivemos. Podemos estar ali fazendo o caminho breve. Se for ali que nós devemos estar, ou seja, nós podemos estar com a nossa alma. Isso é muito mais possível hoje do que antes. As almas estão muito mais vivas, as nossas almas estão muito mais ativas, estão muito mais radioativas, elas estão irradiando muito mais. Então o magnetismo da alma é mais forte hoje do que era no passado. A alma tem mais força. Antes, o indivíduo tinha que sair do corpo para que certos processos internos acontecessem. Hoje acontece no corpo aqui. Nós podemos estar no dia a dia e a alma pode estar fluindo. Então vejam o valor disso, a importância disso. Então vejam a importância da gente sair da coisa pequena. Sair daquele diz que disse, da vida do outro, da coisa do outro, e da antipatia, da simpatia, do meu amigo, do meu inimigo. Sair disso, sair do rame-rame da vida comum. Porque as almas estão muito mais magnéticas. Então as almas podem estar aqui muito mais presentes, muito mais ativas do que antes. Mas precisa uma resposta desse material humano. Precisa uma resposta dessa mente tão vaidosa, desse emocional tão exacerbado, desse etérico, coitado, tão desvitalizado, porque nós levamos uma vida realmente completamente fora da lei. Então precisa esta organização nesse sentido. E isso cabe a nós, não é aos outros. Isso cabe a nós fazer, cada um em si. Então, se assumimos este caminho breve, nós vamos completando o caminho longo automaticamente. Mas esta completação do veículo, da personalidade, esta integração, isso vai sendo feito na luz da alma. Então isso vai sendo feito muito rapidamente. E hoje, com as dádivas que estão presentes, podemos ser levados nos planos internos, quando vamos dormir, para um templo de cura, numa civilização intraterrena. Podemos ser levados nos planos sutis para uma nave laboratório. Podemos passar por uma cirurgia no corpo astral,
Uma parte etérica do nosso cérebro pode ser trocada. Podemos receber um micro-órgão em um órgão do corpo e aquele órgão começar a ser transmutado. Tantas coisas podem acontecer se nós sairmos desta vida comum, se nós conseguirmos nos dissociar dessa forma pensamento fortíssima, essa entidade que é a vida comum, onde nós ficamos como os nossos irmãos suínos com focinho na lama. Então, precisa nós sairmos desta entidade que é a vida comum. Senão ficamos na lama o tempo todo, cuidando das coisas da terra no seu nível mais baixo. Então, temos o caminho breve e temos o caminho longo. Cabe a nós decidir se vamos subir esta montanha, não, dando todas as voltas, encarnação após encarnação, ou se vamos pegar aquela face da montanha que é íngreme e vamos subir ali diretamente. Esse é o caminho breve. E neste processo, o recolhimento é muito importante. Nós aprendermos a nos recolher. E sem isso nós nos dispersamos, sem isso nós nos desintegramos. Imagine nós como se fôssemos uma nuvem, não somos uma nuvem em todos os níveis, como um aglomerado de átomos, não. Então temos uma aura, temos um campo. Então, simbolicamente, vamos comparar com uma nuvem. Se essa nuvem começa a ir para fora, para fora, para fora, ela se dissolve. Então precisa ter um eixo o nosso ser. O nosso ser tem um eixo. Tem um eixo cujas raízes estão lá no cosmos. Então esse eixo precisa recolher, manter todo o nosso ser organizado em torno desse eixo, em torno desse centro. Então a nossa aura, o nosso campo energético vai estar comungando, se comunicando com toda a aura universal, mas aquilo não se dissolve, ele tem uma integridade, ele tem um eixo, tem um centro. Então, quando nós voltamos a nossa consciência para fora, nós temos que aprender a voltar a nossa consciência para dentro. Porque aí nós mantemos esse equilíbrio entre esta ida para fora, para a atividade, para a manifestação, para o contato com todos os reinos da natureza. Não estamos sobre a superfície de um planeta, há um motivo para estarmos aqui. Então, ao construirmos aqui fora, nós temos que aprender a fazer um movimento para dentro. Então, o recolhimento é muito importante. E este recolhimento pode ser feito quando o indivíduo abre um parênteses na sua vida e faz um retiro, por exemplo. Então, ele vai fazer um retiro de alguns meses, ou vai fazer um retiro de 40 dias, faz um retiro por um período longo. Então, ele abre um espaço na sua vida, no todo o ritmo da sua vida, todos os ritmos, tudo o que acontece ali, todo o jogo de forças da sua vida, e naquele período ele vai se voltar para dentro de si. É um movimento contrário. Então, ele vai para dentro para se reencontrar e então poder projetar externamente aquilo que ele encontrou lá dentro. Antigamente, em certos países do Oriente, tinham retiros longos. O indivíduo fazia um retiro de 3 anos, 3 meses, 3 dias e 3 horas, por exemplo. E completava as 3 horas, ele saía do retiro. E havia um conhecimento profundo em todos esses ritmos. Era um outro momento, não, da vida planetária. Mas um retiro pode ser determinante para mudar a encarnação, para o indivíduo recuperar a própria encarnação, porque se ele está navegando naqueles mares em direções, em geral, perdido, não? Sem saber para onde ir, um retiro pode possibilitar ele reencontrar aquela estrela, guia, para ele saber para onde ele deve conduzir a própria encarnação, para onde ele deve conduzir as próprias forças, a própria energia. Então, um retiro pode ser importante. O indivíduo pode fazer um retiro de poucos dias, de uma noite, de um dia.
e aquele dia ele se afasta de tudo, de todas as atividades, de todas as solicitações externas. Pode ter uma alimentação mais propícia, não para esse recolhimento, para essa interiorização. E isto é, às vezes, mais possível de organizar. Então o indivíduo faz o retiro para ele se encontrar, para ele estar em contato com aquilo que ele é internamente, com a própria alma. Não é para repor um sono atrasado. Para repor um sono atrasado, o indivíduo vai dormir. Isso é outra coisa. O indivíduo faz um retiro para estar comungando da própria alma, para desenvolver em si esta possibilidade, esse canal contemplativo, esse canal que nos coloca em contato com a nossa realidade interna, com a luz. Então, temos que ir nessa direção. Se ficamos todo o tempo cuidando das coisas materiais, como cuidamos, completamente dissociados de um plano maior, porque cada um cuida da própria vida e salve-se quem puder, não? Em detrimento dos outros. E aí, onde está a alma? Onde está a vida da alma? O indivíduo tem que buscar isso dentro de si. E depois, o indivíduo pode fazer isso em algum momento do dia, onde ele se aparta da atividade e durante 5 minutos, 10 minutos, ele vai para a natureza, ele olha para o céu, ele vê um sol nascente, um sol poente, ele fica em silêncio no próprio quarto, ele se recolhe em algum local. E naqueles poucos minutos, ele vai para dentro de si. Ele chama, ele invoca o próprio nível interno. Isso pode ser feito facilmente ao longo do dia. E o indivíduo pode também fazer isto entre um pensamento e outro. O indivíduo pode, num instante, se voltar para dentro de si. E quando a mente percebe que ele foi, ele já voltou. Aí a mente não perturba, ele faz isso naturalmente. O indivíduo se lembra da própria alma, chama a própria alma, e quando a mente vai querer dispersar, ele já foi, já fez o contato, é como se você tocasse uma campainha. Você aperta o botão da campainha, pronto, já chamou. Então fazemos isso várias vezes por dia. Podemos fazer isso com uma palavra, um mantra, ou com o treino, nem precisa palavra, não precisa nem fechar os olhos, não precisa nem fechar os olhos. As outras pessoas nem sabem que vocês estão fazendo isso. E é melhor que não falem para que vocês não fiquem recebendo flechadas, comentários, não, no plano mental. Essas coisas não se comentam. Isso é algo secreto, é algo entre vocês e o ser, entre vocês e o mundo interno, entre nós e a hierarquia, todas essas consciências que guiam o nosso ser. Então, nós estamos ao longo do dia, agora podemos estar fazendo isso, estamos ouvindo, estamos falando e o botão da campainha, toque a campainha lá, chame, em seguida você está aqui. E fazendo isso, nós vamos aprendendo a nos dissociar desse funcionamento externo. Então, ao mesmo tempo que estamos concentrados aqui, nós podemos estar com um pano de fundo da consciência com o nosso ser presente. Nós vamos chegando nesse estado. Então, vamos chegando naquele estado de orar sem cessar. Existe um exemplo que é muito claro. Imaginem uma pessoa que é mãe de uma criança e a criança desaparece. A criança desapareceu e ela não sabe onde essa criança está. E ela precisa continuar as atividades do dia, mas a lembrança da criança está sempre de pano de fundo. Onde será que está minha filha? Então a presença daquela lembrança, aquele anseio por encontrar a criança que desapareceu. Tudo que ela está fazendo, aquilo não sai do pano de fundo, mesmo que ela esteja concentrada aqui fora. Esse estado que nós vemos é perfeitamente possível de estar em qualquer um de nós. Isso deve acontecer entre nós e a alma. Então, esta criança é a nossa alma. Então, onde está a nossa alma?
Então, este anseio deve ocupar esse pano de fundo permanentemente. Então, todo o tempo estamos concentrados aqui agindo, mas aquilo não desaparece. Aquela aspiração, aquele chamado, aquilo não desaparece. Onde está a minha alma? Como a minha alma agiria? Como a minha alma sentiria? É aquele estado que fica de fundo de tudo que nós estamos fazendo. Mas isso temos que construir. E vamos construindo assim, ao longo do dia. Você se lembrou da sua alma, vai para lá. Entre um pensamento e outro. Entre um momento e outro. Isto é perfeitamente possível. E para isso nós precisamos organizar as nossas prioridades. Precisamos ter uma disciplina, uma ordem externa, sermos precisos aqui fora. Porque aí um ritmo interno vai começando a surgir na nossa vida. E vamos, então, assistindo a uma organização interna, organizar a nossa vida externa. Então, os fatos começam a estar em sincronismo. Você deve encontrar uma pessoa, aquela pessoa chega até você no momento em onde vocês devem tratar do assunto. Nós começamos a estar num ritmo universal, um sincronismo que é interno, começa a surgir aqui. Por quê? Porque nós começamos a tirar os obstáculos. Nós começamos a deixar de atrapalhar esse ritmo interno. Porque nós estamos mais enfocados na nossa alma. Então, esse pensamento na alma, este anseio da alma, este encontro, onde a minha alma está? Mas como é isso? Onde está a minha alma? Isso vai ficando como pano de fundo, vai mudando a nossa vida externa. Dizem que numa fazenda muito antiga havia um relógio vindo de um país estrangeiro, e aquele relógio era tratado como se fosse um membro da família. E aquele relógio, daqueles que batia o sino de hora em hora, aparecia um passarinho e fazia aqueles sons, e a família então se guiava pelo relógio. O relógio era um organizador da família. E aí diz a história que um certo dia de manhã, o proprietário atual da fazenda despertou e, quando chegou na sala, o relógio começou a conversar com ele. O proprietário atual já era o descendente, não? Já tinha herdado do avô, do pai, não? Então agora ele era o responsável. E o relógio virou para ele e disse: olha, assim não dá, temos que mudar a nossa combinação. Eu venho há muitas décadas trabalhando para vocês, sem parar. Isso o relógio falando. Trabalhei para o seu avô, trabalhei para o seu pai, estou trabalhando para você, noite e dia, sem parar, de hora em hora, tocando sino, fazendo cuco, e trabalhando sem parar, de hora em hora, há anos. Eu preciso de um tempo para mim, eu preciso fazer as minhas leituras, não? Eu quero evoluir também, essas coisas que os relógios costumam dizer. E disse que eu preciso de um tempo para mim. Isso o relógio falou. Estou trabalhando demais. Aí o jovem, não, era assim, uma pessoa muito da terra, que contato com a natureza, não, matuto, né, assim, essa esperteza inata. Ele ficou assim em silêncio, né, não respondeu de início e perguntou para o relógio: me diga, o que você faz o tempo todo? Não me diga qual é a sua atividade. Ele falou assim: eu faço tic-tac o tempo todo, o relógio falando com ele. Já estou cansado de fazer tic-tac. Todo dia a mesma coisa, tic-tac, tic-tac, o tempo todo. Aí ele ficou assim em silêncio, intuitivo, né? Ficou em silêncio e perguntou ao relógio: e entre um tique e o tac, o que você faz? Aí o relógio pensou: bom, entre um tique e um tac eu não faço nada. Eu falei: então, você continue trabalhando e entre um tique e um tac você se recolhe, você se refaz, você faz o que você tem que fazer entre um tique e um tac. Aí o relógio caiu em si, porque os relógios também compreendem. Então o relógio caiu em si e continuou trabalhando.
certamente renovado, não? Com outra atitude, e continuou fazendo o taque e o tique, fazendo de hora em hora o sino, fazendo o cuco, e tudo bem. E temos que aprender, então, a entre um tique e um taque, nós nos recolhermos. Então a pessoa fala, eu não posso fazer um retiro de 40 dias. Talvez ela nem aguentasse fazer um retiro de 40 dias. Comece, entre um tique e um taque, você se recolhe. Entre um tique e um taque, você vai para dentro de si, você invoca, chama e traz isso aqui para baixo. E aí sim as coisas começam a acontecer de acordo com o ritmo interno.